assim, por que que eu acho que é importante estudar história? Porque ajuda a entender para onde, o que a gente está vivendo e para onde a gente está indo. E aí a gente, pô, teve uma pessoa, eu fui lá no Mato Grosso do Sul falar um pouco sobre isso, e aí uma das pessoas que assistiu a fala, né, sobre que eu fiz, sobre a história da psicoterapia e tal, falou assim, Flávia, a sua fala, assim, eu continuo angustiada, a angústia está aqui, mas eu sinto que eu tô com o pé no chão. Antes eu estava angustiado à deriva, eu não sabia o que fazer com minha angústia, agora eu tô com o pé no chão. Eu acho que é isso, assim, a gente põe o pé no chão. E a gente está vivendo um movimento que vai mudar muito o que a gente vai viver pela frente. Assim. Acho que tudo que está acontecendo agora está levando a gente numa direção muito rápido, que a gente, enfim, vai mudar muito o que está rolando, né? E aí, quais são os pontos que eu acho importantes, né? Esse primeiro de pensar a história é de entender, por exemplo, os meus professores e professoras, aqueles que foram para a clínica, primeiramente, eles não trabalharam com psicologia, eles foram trabalhar em outros tipos de serviços. Então, tinha muitos bancários, fizeram concurso para trabalhar em banco, alguns foram trabalhar na área da educação, com pedagogia, e depois inseriram a psicanálise, por exemplo, né? E outros foram fazendo os concursos, que começaram os concursos para as áreas da saúde, do SUAS, né, da assistência social, nos anos 80. Então, eles conseguiram pegar isso. Um ou outro foi abrindo um espaço privado, de fato, porque tinha uma condição, porque tinha um casamento que favorecia, tinha esses outros suportes. Quem vem depois, a minha geração, digamos assim, né, que se forma em 2009, 2010, acho que boa parte aqui foi se formando um pouco depois, mas pegou esse movimento, já começa a acessar as discussões de fazer divulgação. Mas a gente não tinha nenhum tipo de forma de divulgação, a não ser o cartão. Né? Não tinha clínicas tantas ainda existindo como hoje. Esse é um movimento que aumentou. Ou seja, as clínicas privadas, em 2010, 11, você entrava no site do Conselho de Psicologia e lá tinha uma aba que tinha, assim, quem tinha clínicas que tinham aberto vagas para psicólogos, profissionais de psicologia que sublocam espaços, tudo estava no site do Conselho. E era pouco, não era muito, eram poucos, tipo 5 pessoas, 6, né, você ficava ali procurando. Então, com o tempo, e aí a gente tem o Facebook que começa em 2000, as pessoas começam a migrar para o Facebook em 2014 e utilizar como Facebook profissional, é ali que começa realmente a aparecer, e aí começam os trabalhos, por exemplo, dos dois Brunos, né, Bruno Rodrigues, Bruno Soalheiro, que infelizmente, né, veio a falecer recentemente, mas eles estavam construindo isso. Então, isso vai mudando a psicologia, porque se antes tinha essa coisa de, na dificuldade, a gente vai procurando aqui outros espaços de inserção para depois construir o consultório, a partir daquele momento o consultório já passa a ser uma primeira possibilidade. Eu acho que isso, acho que o que Juliana coloca assim, para mim já estava ali como possibilidade de sublocar, né, ou seja, já tinha ali um caminho, então isso cada vez mais vai se colocando, e na medida em que abre o trabalho online, agora que não precisa mais sublocar, ou seja, eu só preciso ter um espaço físico para fazer meu trabalho, eu já me formo e vou. E isso, sem dúvida, gera muita ansiedade, gera muita insegurança. Então, eu estou aqui pensando que, por exemplo, a pessoa que era um bancário, que ia trabalhar no banco, ia trabalhar na educação, ia trabalhar na saúde, ele tinha um tempo de preparação maior, porque ele ia trabalhar no banco, mas ele também estava estudando por fora, ele ia se preparando. Quando ele ia começar a atender, ele já estava construindo ali gradativamente uma bagagem anterior, entende? Estava fazendo terapia, análise pessoal, por exemplo, etc. Agora, quem hoje se forma e já vai para o consultório, a ansiedade, a insegurança que isso traz é gigantesca. Eu, por exemplo, eu me formei em 2009, fui para o mestrado, porque eu estava completamente perdido, mesma coisa que vocês estão falando, estava perdidíssimo, fui para o mestrado, porque eu falei assim, acho que o mestrado me dá aí 2 anos para eu ter tempo para me situar. Ia tentando trabalhar voluntariamente, passei no serviço, passei numa seleção para um hospital aqui de Vitória, comecei a trabalhar no hospital, no mesmo tempo tinha um concurso para Vila Velha, a cidade do lado, né? Passei nesse concurso, que me chamou um tempo depois, fui para a faculdade. Então, a clínica mesmo, o consultório, embora eu tentasse, ia sublocando aqui no espaço e outro, eu só fui realmente, me formei em 2009, eu só fui realmente em 2014. Então, eu fiquei 5 anos para falar assim, agora eu vou para a clínica. E ainda fui muito inseguro, né? Eu já tinha trabalhado no hospital, já tinha trabalhado em serviço de atenção básica. Então, hoje, penso assim,
a gente tem, em 2010, a gente tinha 260 mil profissionais de psicologia, pelo censo que a gente tem desse período. Em 2025, 2022, nessa pesquisa, 450 mil, ou seja, 200 mil pessoas em 12 anos. Essas 200 mil pessoas estão acessando a possibilidade de já ir de cara para o consultório, para o atendimento, digamos assim. Olha o tanto de ansiedade e insegurança que está todo mundo vivendo. Então, é óbvio que a galera está cobrando muito, as redes sociais favorecem também a comunicação, as trocas, né, e tal. E eu acho que a busca por segurança está sendo a grande questão desse momento, assim, a busca por segurança, por apoio. E aí dá para entender o ódio pelo Conselho Federal, as brigas em relação a 30 horas, em relação